Olá, meus sementes, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal. Estamos sim no cenário novo, não comentei nada com vocês, não fiz story, não falei nada em vídeo. Acontece que eu resolvi de última hora e assim, nem tudo tá aqui, entendeu? Nem tudo já tá posto no cenário, só tem umas coisas que estão faltando, mas é diferente, eu acho que de certa forma um pouco melhor. Hoje eu trago pra vocês o segundo vídeo de como eu era antes de você. Mas antes de trazer as atualizações, como é que tá toda a história, porque né, a gente sabe que já teve um filme sobre essa história, porém o filme não conta todos os detalhes que existem no livro. Então antes de começar a falar pra vocês o que aconteceu nesses capítulos que eu estou apresentando hoje, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, ativar as notificações, deixar o like e compartilhar. Gente, atualmente a Louisa Clark, que é a personagem principal da história, ela ainda continua cuidando do Will Traynor, né, que é o patrão dela, um homem que sofreu um acidente em 2007, ficou tetraplégico. E agora o que ela tá enfrentando é arrumar passeios legais para que ele se distraia e não insista naquela decisão de cometer o suicídio. Só que N coisas estão acontecendo agora. Recentemente, a irmã dela, a Trina, e o filhinho dela, o Thomas, foram pra faculdade, porque ela vai voltar a estudar. E ela trocou de quarto, ela tá no quarto maior que era da irmã dela. Só que isso tá dando umas turbulências no sentido que toda vez que a irmã dela vai lá na casa dos pais dela, no caso, final de semana, tem toda uma trocação de quarto, de isso, de aquilo, porque, de certa forma, a irmã dela e o pequenininho se acostumaram a dormir em um cômodo maior. Então, toda vez que ela vai pra lá, ela não consegue ficar no quartinho pequeno, que era da Luísa. Os pais dela acabam saindo do quarto deles. Enfim, rola toda uma troca ali pra poderem dormir todo mundo bem. E aí a Luísa, ela começa a pensar em talvez dormir no apartamento do namorado. Até o Will, ele passa a ideia dela dormir num quartinho vazio que tem lá na casa dele. Enfim, são N opções que ela tem. Ela chega a passar umas noites no apartamento do namorado dela, do Patrick, né, que no caso é um cara que eu não gosto, não suporto esse personagem, sabe? Eu acho ele um cara muito forçado, tipo, antes ele era até melhor, mas começou com muita frescura, muita lenga-lenga. Não que a vida Disney seja uma coisa chata e fresca, mas ele começou com toda essa frescura e isso é uma coisa que não é do mundo da Luísa. Já vou dar continuidade dessa parte da Luísa, agora eu quero falar de outras coisas, como por exemplo, uma das saídas que a Luísa fez com o Will Traynor e o fisioterapeuta dele, o Nathan. Eles foram nesses passeios, era uma corrida de cavalos e aconteceu que tava um dia chuvoso, a cadeira de rodas do Will acabou atolando um pouco e ela teve que pedir ajuda para alguns caras para ajudar a tirar ele do local, sem falar também que quando eles iam tentar almoçar no restaurante chique de lá, deu toda uma confusão porque ela não tinha, vamos dizer, os tickets especiais, sabe? Como se fossem pessoas superiores, de alto escalão, entenderam? Primeiros passeios não foram lá tão vitoriosos, teve seu fracasso. E outros passeios já foram até mais fáceis de fazer, como o concerto que ela foi com ele, tava com um vestido vermelho, toda linda, maravilhosa. Aí em outro momento também, não lembro em que saída que eles foram, acho que foi nesse concerto mesmo, que ela tava passando, tava de carro com ele, passando pela rua normalmente, até que ela viu um estúdio de tatuagem, ela quis tatuar. Só que ela falou, o Patrick não gosta, meus pais não vão gostar, meu pai principalmente. E achei até engraçado que ele chegou e falou assim pra ela, tá, peraí, mas quantos anos você tem mesmo? No caso, ali na história, ela tem 27 anos. Ou seja, mesmo que o pai dela fale, que o namorado fique falando, o corpo é dela, e ela pode fazer o que ela quiser. Tanto que ela fez até uma abelhinha. E lembrando que durante esses capítulos que eu estava lendo para preparar esse vídeo de hoje, um deles foi o aniversário da Luísa. E olha, foi legal, principalmente pelo fato que o Will foi ao aniversário dela. E ele deu uma meia que ela tinha quando era mais menina. Uma meia que era cheia de listrinhas pretas com amarelas, que lembrava a meia que ela tinha antes e o amor dela pelas abelhas. Então assim, né, o namorado dela, o Patrick, foi um colar bem menininha pra ela, que, né, ela chegou a reforçar pro leitor que ela não é uma menina assim, delicada, da princesinha, etc e tal. Os pais deram um álbum de fotografias pra ela e o Will acabou dando essa meia que ela simplesmente extravasou de alegria, porque foi o que ela não esperava e que
poxa, de certa forma ela se sentiu tocada porque o Will lembrou do que ela gostava, lembrou do que ela realmente queria ganhar. Foi uma surpresa e tanto, sabe? A maior parte dessa história toda eu vou deixar um pouquinho mais pro final, que é uma parte que lembra o que eu comentei principalmente no vídeo anterior. Voltando pra questão da irmã dela tá toda hora voltando pra casa nos finais de semana, dormindo por lá, aconteceu que ela desabafou isso com o Patrick, né, sobre provavelmente dormir num quartinho vazio da casa do Will, até que ele ofereceu pra ela morar no apartamento com ele, se mudar. Quando ela revelou pro Will Trainer que ela tava se mudando pro apartamento do namorado, nossa, o tempo fechou. Foi basicamente como se os dois tivessem brigado. E aí, em devido dia, apareceu um homem, né, todo bem arrumado, etc e tal. E depois que ela fez uma pesquisa com o nome desse cara, porque eles chegaram a conversar um pouco, ela descobriu que ele era um advogado que fazia testamentos. E aí é onde ela percebeu o que estava acontecendo. Quase no finalzinho do capítulo, eles vão passear no castelo, no qual o pai dele trabalha, né, no jardim do castelo. Ele desafia ela a entrar no labirinto que tem por lá e conseguir sair em pouquíssimo tempo. Só que ela acaba tendo umas lembranças aí de um passado que foi um pouquinho perturbador pra ela, na época que ela saía com os amigos, bebia, enfim, fazia o caramba quatro, né? Todo mundo já foi assim meio rebelde um dia, já fez umas cagadas por aí, né? Depois disso, ele acabou convidando ela pra um casamento, que foi no caso o casamento da Alicia e do Rupert, que é os amigos, quer dizer, o amigo e a ex dele. E eles foram, tipo, ela bem que não entendeu exatamente porque ele queria ir, mas ok, se ele tava se sentindo bem, vamos, né? Fazer o quê? Se arrumam bem, etc e tal, os dois tiveram o momento deles lá, dançaram, tudo mais. Ele conversou com a ex-namorada, aquele clima todo, né? Eles chegaram a dançar com ele mesmo na cadeira de rodas. Foi assim, fofo e romântico o momento dele com a Luísa, né? Nessa dança. Até que ele revelou que ela era um motivo pelo qual ele levantava todo dia de manhã da cama. Então, quando ela passou pra ele que ia morar com o Patrick, isso ali foi horrível, porque, tipo, ela não aceitou dormir num quartinho vazio da casa dele, mas se mudar pro apartamento do namorado, algo que ele já tava percebendo, que o relacionamento não tava dando certo, não tava indo pra frente, ela já não sentia mais o que sentia pelo Patrick, né? E também dá pra perceber que o Will, ele tá alimentando os sentimentos por ela. Dá pra ver isso claramente. Então, assim, quando esse advogado foi lá, percebeu que ele estava mais que disposto a botar um fim em toda a situação que ele estava tendo. Ela teve uma conversa com a mãe dele, revelou que eles ficaram num clima estranho após ela falar da decisão de morar com o namorado. E a mãe dele reprimiu ela e as duas acabaram se desentendendo porque a mãe dele interpretou que ela jogou na cara do Will a felicidade dela de tá seguindo a vida de boa, sem nenhuma limitação. Já ela ficou assim, né? Pô, eu cuido de uma pessoa deficiente, mas eu vou me limitar a viver minha vida, etc e tal. Então, N motivos pra um monte de reflexões, porque o Will e a Luísa, eles não estão distantes, sabe? Como uma cuidadora normal, um deficiente normal, por assim dizer. Eles estão muito próximos, eles têm uma grande amizade. E aí também, nos capítulos finais do livro, ela até ressalta. Não é assim uma vida tão fácil cuidar de uma pessoa, de um deficiente como ele. Você acaba criando laços, querendo ou não. Em muitos dos casos, como na Luísa, você acaba criando laços, se você é cuidadora. Enfim, tu acaba criando uma intimidade ali com a pessoa que qualquer coisa que aconteça contigo pode te afetar, qualquer coisa que aconteça com a pessoa pode te afetar, afeta ambos. Então, ali no caso da Luísa, a decisão dela de morar com o namorado deu uma quebra ali em toda a relação dela com o Will, sabe? E agora que a gente pode esperar daqui pra frente, porque eles foram nesse casamento, ficaram um pouquinho mais próximos um do outro. Enfim, gente, muita coisa pode acontecer. Agora nós vamos pra reta final. Semana que vem é um vídeo novo, último vídeo sobre essa história. Vamos ver, né, qual vai ser o desfecho, se ela realmente vai continuar com o Patrick. E até pra dizer pra vocês, que eu não sei se eu cheguei a comentar, mas lá no primeiro vídeo, lá já no início da história toda, o pai dela tava numa agonia, porque não sabia se ia perder o emprego, se não ia. Ele acabou perdendo o emprego que tinha, foi atrás de um novo emprego e conseguiu. Tanto que teve um momento que ela chegou em casa e deu de cara com o pai dela todo arrumado, a mãe dela saindo ali com ele pra jantar fora, porque ele tinha conseguido um emprego melhor. E esse emprego foi justamente no castelo onde o pai do Will trabalha. De certa forma, ela deduziu que o Will havia indicado o pai dela pra trabalhar.
Então, assim, dá pra perceber quem faz e quem não faz a diferença na vida dela, né, gente? E sim, já estou torcendo, já tô nessa torcida, nesse chip. Eu quero ver se vocês também já perceberam o que eu tô querendo falar, se vocês também estão na mesma torcida, mesmo pensamento. Enfim, tá gostosa essa história, vamos ver o que pode acontecer daqui pra frente. E é isso aí, gente. Se inscreve, ativa as notificações e vamos acompanhar, porque sem essa semana, quer dizer, sem essa semana que vem, a outra tem um desfecho dessa história. E logo eu já vou estar postando pra vocês o que vai ser a nossa próxima aventura literária. É isso aí, galera. Só posso dizer que a próxima aventura literária tem o autor Joe Green. Então já vão aí assistir os vídeos que a gente já fez sobre esse autor. Tem A Culpa das Estrelas, tem Cidade de Papel. Muita obra literária boa. Um beijão e